Sobre isso, ó. Para cada 25 toneladas por hectare de raízes e parte aérea da mandioca são extraídos. Olha que dado importante aqui, ó. Quando a gente planta 1 hectare de mandioca, que a gente colhe, leva tudo, leva as raízes, leva a parte aérea para alimentação animal ou para plantar em outra área, a gente leva, ó, 123 quilos de nitrogênio. Isso é de nitrogênio. Imagine se a gente for transformar isso em compostagem, né, em adubo químico ou o que for. A gente extrai dali por hectare 123 quilos de nitrogênio, 27 quilos de potássio, ou de fósforo, 146 quilos de potássio, né? É um dos, como a gente vai ver logo embaixo aí, é um dos nutrientes mais absorvidos ali pela planta de mandioca, pelas raízes, né? Então ele retira aí da área 146 quilos de potássio, 46 quilos de cálcio e 20 quilos de magnésio. Então me diz aí, vocês me dizem aí, o que acontece quando a gente retira tudo? Então, anos sucessivos de plantio e colheita nesse solo, não tem solo que aguente. Se a gente não fazer um processo de melhoramento do solo, se a gente não tratar com rotação de cultura, se a gente não fazer policultivos aí, né, consórcios, que a gente consiga retornar esses nutrientes para o solo, realmente a nossa produção vai cair, o nosso solo vai cair, a fertilidade, daqui a uns dias a gente não consegue mais produzir, a gente não sabe por que é. Justamente por isso, porque a gente extrai tudo e não devolve nada para o solo. Isso, do ponto de vista da sustentabilidade do nosso solo ali, é o fim, né? Então, a gente tem algumas áreas aí que não consegue mais produzir nada em função disso. Então, em ordem aí decrescente de absorção de nutrientes, o primeiro, como eu falei, é o potássio, depois vem nitrogênio, cálcio, fósforo e magnésio, que é nessa escala de absorção de nutrientes pela planta de mandioca. Épocas de aplicação, né, de calcários e adubos, né, de correção. Ela pode ser, a calagem, no caso da calagem, ela pode ser realizada em qualquer época do ano, né? Mas, como a gente falou, ela tem que ser incorporada e ela só vai reagir com o solo quando tiver úmido, então é conveniente que se faça isso nos períodos antes da chuva, 30, 60 dias antes ali do plantio e das chuvas, né? Das primeiras chuvas, que é para haver essa reação com o solo. A lanço em toda a área, né, de modo uniforme, incorporada aí a profundidade de 20 centímetros ou mais, em 2 meses antes do plantio, que é para haver essa possibilidade de reação do calcário com o solo. A adubação fosfatada, né, quando se faz adubação, né, o superfosfato simples ou superfosfato triplo, são os mais utilizados, aplicados no fundo do sulco do plantio, e o superfosfato simples tem a vantagem de ter já ali o enxofre na sua composição. Mas, como a gente sempre prioriza, né, as nossas áreas, o nosso plantio, o nosso manejo com adubação orgânica, né, a gente vai falar um pouquinho aqui, adubação nitrogenada, né, a origem que a gente, no nosso sistema, né, de produção orgânica, agroecológica, a origem do nitrogênio vem da compostagem, né, de estercos, composto, adubo verde, dessa adubação orgânica. Então, é importantíssimo, por exemplo, se a gente vai fazer um plantio de mandioca, se a gente tiver a condição ali de fazer uma adubação verde, um plantio de algumas leguminosas para ser incorporada posteriormente, né, esterco de gado, esterco de galinha, compostagem, tudo isso aí vai trazer essa adubação nitrogenada, esse nitrogênio necessário ao desenvolvimento da planta. Deve ser aplicado, né, no suco ou a lanço, no plantio ou com alguns dias de antecedência para que ocorra essa incorporação e essa reação
do composto orgânico com o solo e os nutrientes possam ser disponibilizados aí na solução do solo. Adubação potássica, geralmente, né, aplicação de cinza ou alguns compostos ricos em potássio ali na cova ou no suco de plantio, pode ser aplicado junto com o fósforo, né? Algumas regiões existe essa disponibilidade, né, de cinza. Aqui nessa região aqui de Iraquara, Souto Soares, Mulungu, tem aí a distribuição pela usina que tem aqui, né, de cinza. E essa cinza ela pode ser rica dos seus teores aí de nutrientes de acordo com a sua origem. Aqui no caso daqui é cinza de eucalipto, que é queimado nas caldeiras aqui, pode ser utilizado e está sendo utilizado pelos produtores aqui da região para essa adubação potássica aí. No solo arenoso, né, deve-se dividir o potássio aí em duas aplicações. O potássio ele é muito móvel ali no solo, então se você não divide isso aí, pode ser que isso lixivie, isso não seja disponibilizado para as plantas ali. Então, em solos arenosos, o ideal é que haja ali esse parcelamento, né, metade no plantio e metade em coberturas ali, junto com a adubação nitrogenada. Bem, seleção do material de plantio, né, da mandioca, né, da maniva, no caso, que o que mais utilizamos é a maniva, né, para propagação. Então, na seleção desse material, deve-se observar assim, os aspectos agronômicos, né, variedades, né, que você está plantando, qual é a variedade adaptada daquela região, alguns outros aspectos agronômicos, a qualidade da maniva, da mandioca, né, a sanidade da maniva, né, com relação a patógeno, né, a doença, e o armazenamento dessas manivas. Esses quatro aspectos aí devem ser observados, esses fatores devem ser observados para a seleção do material na ocasião do plantio de mandioca. A qualidade da maniva, né, está relacionado também aí à maturidade do caule. Então, caule e poucos lignificados são sensíveis a patógenos de solo, ou seja, ali a parte aérea, a parte ali, o terço superior da planta da mandioca, ele é pouco lignificado, ele é mais fino, então ele é sensível aos patógenos, né, ali depois que se planta, né. Então, por isso, ele tem pouca reserva também, por ser mais fino, né? Então, acaba não tendo tantas reservas. Qualquer veranico, qualquer dificuldade ali, fator adverso no solo, pode prejudicar a brotação ali das gemas ali vegetativas, né? O número de nós da maniva, né? Cada nó do caule possui uma gema, né? E cada gema daquela há a possibilidade de brotar uma planta ali, né? Então, maniva com 1 a 2 nós tem boa brotação em campo, tem boa brotação em campo, mas tem uma probabilidade maior de desidratação, né? Então, o ideal é que tenha manivas aí com 10 a 12 nós, que tenha maior viabilidade de brotação, né? Porque até, como eu falei, até as raízes a maniva lançar raízes, ela poder retirar nutrientes do solo, das reservas ali da maniva que a planta vai tirar nutrientes para vegetar, né? Continuando falando sobre essa questão da qualidade da maniva, da mandioca, a grossura da maniva, né, a espessura ali da maniva, caules que brotam de manivas delgadas, né, manivas mais finas ali, eles geram poucas raízes grossas, então às vezes na intenção de aumentar a sua área de plantio e tudo, aproveitar mais material, você acaba pegando manivas ali pequenas, né, então vai prejudicar a brotação ali e posteriormente também a emissão, né, de raízes mais grossas.
Manivas finas também tem pouca reserva nutritiva, como eu falei, então elas não são desejadas, elas não devem ser utilizadas. Então a gente sempre fala que o bom material de ser utilizado são o terço médio ali da planta. Por quê? Porque o terço inferior, as raízes são mais grossas, mais lignificadas, e acaba que isso também atrapalha a brotação. Já o terço superior, como eu falei, são mais finas, né? São poucas reservas, né? Então, o terço médio da maniva é o que é o ideal para você retirar as manivas de plantio, né? A variedade ou cultivar, existe diferença, né, nessa brotação, dependendo da variedade ali que você vai plantar. Então, a gente deve observar qual é a melhor da região. Em algumas comunidades aí, a gente fez alguns experimentos aí com as variedades mais plantadas ali para ver qual que é que brotava melhor, qual tinha mais resistência. Então, é sempre interessante observar essas questões. Existe também a diferença de quanto maior tempo você armazena essa maniva para plantar, depois isso atrapalha, né? Dependendo do tempo de armazenamento da maniva, isso pode cair a qualidade, porque ela seca, as reservas, né, diminuem a reserva e isso atrapalha na brotação ali da planta, do estabelecimento da planta em campo. Danos mecânicos, né? Os danos à epiderme e às gemas podem sofrer danos durante a preparação, né? Então, ali, às vezes a gente pega a mandioca, a maniva está em campo, preparando, a gente coloca em cima de um cepo, alguma coisa bate, aquilo ali fere as gemas no transporte, joga a maniva de qualquer jeito no carro, na hora de descarregar, joga de qualquer jeito no solo, e isso aí pode ferir as gemas e atrapalhar a sua brotação também em campo, né? E também, quando você fere ali, causa algum dano mecânico na maniva, isso porta para a entrada de patógenos ali, que podem também prejudicar a brotação e o estabelecimento da cultura em campo, né? A sanidade das manivas é importante a gente observar essas questões, né? Porque patógenos, né, tanto patógenos, aí fungos ou alguns insetos podem prejudicar, né? Então a gente tem que observar os patógenos sistêmicos, né, que causam problemas vasculares aí, né, e epidérmicos, atacam principalmente o caule, né, como as bactérias, xantamonas, mosaicos, causa superbrotamento aí. Patógenos localizados que penetram, como eu falei, por danos mecânicos, danos de inseto, né? Por isso é importante a gente esterilizar as ferramentas também, né? Que a gente utiliza, facão, serras ali na hora de, de preparo, né, do material. E isso aí pode gerar, né, podridão bacteriana, antracnose, patógeno de solos. Aí onde vem a importância também da rotação de cultura, porque se você tem essa rotação de cultura, você quebra o ciclo dos patógenos. Então, a gente, anos e anos sucessivos ali de plantio, né, da mesma cultura, na mesma área, isso aí atrapalha, né? Nós temos aí o exemplo do fusário, da esclerotina, da fitóftora e outros que causam problemas, né, se você não fizer essa rotação de cultura. O armazenamento das manivas, né, para plantio, isso aí a gente tem que levar em consideração. Quanto maior o tempo de armazenamento, mais severos são os danos, né? Por quê? Porque desidrata, a perda desse poder germinativo e vai causar aí problemas de estabelecimento da cultura, né, da lavoura. Alguns fazem, né, algum tratamento ali de fungicida para evitar a deterioração. Às vezes você pode fazer ali um banho com calda bordaleza, né, cobre para alguns bactérias e fungos, né, isso é importante também. Para evitar a desidratação, é ideal que armazene as hastes, né, em local sombreado
com alta umidade, para não haver para secar, né, evitar que seque a maniva. A temperatura aí em torno de aproximadamente 23 graus. Aqui uma foto para exemplificar, né, um armazenamento de manivas para posterior plantio. O ideal é que elas fiquem, né, em pés, amarradas na sombra, né, para evitar aí o maior contato com o solo, para evitar brotação e tudo mais. Aqui um outro exemplo do armazenamento que seria ideal, né, para armazenar essas manivas para posterior plantio. Nós vamos também ver aí aqui, ó. Quando ela está exposta, dependendo da forma que você armazena, o que é que vai acontecer? Vai brotar essas manivas. Quando você for plantar, todas as reservas dessas manivas já foram utilizadas para a brotação dessas folhas, né? E acaba, quando não tendo reserva nenhuma para o plantio, para a cultura se estabelecer em campo, né? Então, essa forma de armazenamento ela é importantíssima para a qualidade da maniva, para a qualidade da planta que vai ser gerada e posteriormente da produção, né? Aqui um exemplo sobre essa questão do tipo, né, de maniva a ser utilizado, né? Às vezes a gente corta muito pequenininho ali para aproveitar maior maniva, para plantar uma área maior, mas isso aí atrapalha no estabelecimento do stand, né, final do plantio, da roça, né? Então, o ideal aí que a gente tenha em média aí 20 centímetros o tamanho da maniva. Por quê? Porque você vai ter aí, ó, vários nós, que cada nó desse é uma gema que pode, né, germinar aí e dar uma planta, né? Então, nada de querer cortar pequenininho para plantar uma maior área, entendeu? É melhor você ter uma área menor, bem estabelecida, com a possibilidade de maior produção, do que você plantar áreas maiores e a cultura não se estabelecer e ter baixa produtividade. Então, o ideal é que você tenha aí em torno, né, de 20 centímetros de tamanho da haste ali, do tamanho da maniva ser plantada, né? Então, você pode ter aí a base da mão, a palma da mão ali, a chave, mais ou menos 20, 25 centímetros seria o ideal. Aqui, para falar um pouquinho sobre a forma de cortar a maniva no momento do plantio ali, é interessante. As raízes das plantas, ela tem geotropismo positivo, ou seja, as raízes da planta têm essa atração maior pela terra, porque é dali que ela vai se estabelecer. Então, quando você corta, dependendo de como você corta, vai haver a maior concentração desses hormônios ali da brotação e acaba, né, brotando numa maior parte dali do solo, né, ou da raiz. Então, diminuindo a área de contato ali, né? Então, quando você corta ela certo, que é essa foto de cima, essa imagem de cima, né, você tem raízes, maior quantidade de raízes, né, e mais bem distribuída. Então, há a possibilidade de você ter maior número de raízes produtivas aí. Quando você corta em bisel, como é chamado, assim, né, você tem a maior concentração ali naquela parte de baixo, então é menor quantidade. Até a Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva. Projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CA, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.